Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Movimentando Sem Dor. Aqui vamos trazer assuntos sobre como eliminar dores musculares e articulares para que você possa melhorar a sua vida cotidiana, podendo movimentar-se sem sentir o desconforto da dor. Eu sou Ivete Nunes. Eu sou André Garcia. E o assunto hoje é como você pode recuperar a capacidade funcional do seu corpo. Olá, André. Olá, Ivete, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, né? Levar mais informação para o público. Que bom. André, então vamos começar. O que é a perda de função e o que a gente precisa entender, qual o conhecimento que a gente precisa ter para que o nosso corpo funcione bem? Então, Ivete, primeiramente precisamos entender o que é função do corpo, né? O que é capacidade funcional do corpo. Então, por exemplo, nós realizamos tarefas no nosso cotidiano. Então, a capacidade funcional nos permite realizar movimentos para que nós possamos realizar essas tarefas diárias, né, do nosso dia a dia, tá? Como levantar, acordar, levantar, fazer a higiene pessoal, arrumar a casa, ir para o trabalho, né? Tem a parte laboral das nossas atividades, a questão social, né? Convívio social, e também não podemos esquecer as atividades físicas e esportivas. Então, perder função é perder tudo isso, é não ter a capacidade, né, de poder realizar esses movimentos que nos ajudam a realizar essas tarefas. Então, eu vejo assim, com relação às capacidades físicas, vamos dizer assim, que tem uma relação com a capacidade funcional. E nós conquistamos isso desde que nascemos. Então, por exemplo, eu vejo meu netinho, né, que está agora com 1 ano, ele passou pelo processo de sentar, primeiro rolava da cama, né, depois começou a sentar, a engatinhar, agora ele está andando, né? E com isso, precisou de força, que é uma das capacidades físicas, né? Mas nós podemos relacionar outras capacidades que permitem ele de realizar esses movimentos. Então, nós temos o equilíbrio, que hoje está permitindo ele até engatinhar e andar agora, né? Nesse momento, nessa fase da vida dele. E nós passamos por isso também. E a flexibilidade não precisa nem falar, né? Por exemplo, eu ainda tenho flexibilidade, talvez não seja igual como era quando criança. Eu vejo o meu netinho poder colocar os 2 pés na boca, né? Quer dizer, o dedão na boca, né? Eu hoje já não consigo fazer isso, mas eu tenho flexibilidade que me permite realizar determinadas tarefas, como alcançar objetos no chão, por exemplo, né? Ter amplitude de movimento para poder erguer, né, o braço acima da cabeça. Então, são movimentos que nos permitem fazer isso, mas devido a essas capacidades físicas. Aí nós temos também a questão da coordenação, agilidade. Agilidade é a velocidade, né, com que a gente muda de direção. Eu vejo hoje o netinho lá, ele caminha assim no sentido, ele já começa a virar a direção, né? E uma velocidade que permite, digamos, isso aí está relacionado com a agilidade, né? Então ele já está começando a ficar mais ágil. Sem falar na coordenação motora. Por exemplo, está certo que nós temos a coordenação grossa e fina, e ele tem ainda a grossa. Então, a fina ele vai desenvolver isso cada vez mais. Nós, né, ao longo do tempo, vamos desenvolvendo isso, né? Então, eu vejo ele hoje, por exemplo, colocando cesto. Lá em casa tem vários cestos de lixo, né? Aqueles pequenininhos, e eu vejo hoje ele colocando um dentro do outro, encaixando, né? Ora com a mão direita, ora com a esquerda, e isso é um trabalho de coordenação. Então, por que eu falo dessas capacidades? Porque nós precisamos dela para realizar nossos movimentos funcionais. Tá? E à medida que vamos conquistando isso ao longo do tempo, então,
sempre nós estamos trabalhando e adquirindo cada vez mais o aperfeiçoamento dessas capacidades. Então, por exemplo, o fato de, chega num determinado momento, há pessoas que aprendem a crochê e tricô, que é um trabalho mais refinado, né, de coordenação. E sempre estamos necessitando dela. Caso haja, né, alguma redução, né, ou perda dessas capacidades, isso vai influenciar nas nossas capacidades funcionais. Olha, nós temos capacidades cognitivas, capacidades relacionadas ao movimento de músculos e tendões, né, das articulações, e nós temos a capacidade cardiopulmonar. Se perdermos algumas delas, né, isso pode ocasionar a perda de função. A princípio, eu estava falando mais da capacidade nós temos de realizar o trabalho dos músculos e das articulações. Mas nós sabemos que a mente tem, né, uma importância nesse contexto. Então, eu posso dar aqui um exemplo: pessoas que, por exemplo, têm algum tipo de patologia, como doença de Parkinson, elas vão perdendo essa capacidade cognitiva, e isso vai influenciar no movimento, e provavelmente, em alguns casos, dependendo da gravidade da doença, ela vai perdendo função, né, corporal. Às vezes tem determinados movimentos que ela já não consegue fazer. Um deles está relacionado até com a dificuldade de se manter em equilíbrio. Bom, isso é uma ideia, né, de uma forma assim, geral, da questão da perda de função do corpo. Mas uma coisa faz também a gente perder função, que está relacionado com a dor, e é o principal assunto, né, desse trabalho que nós realizamos aqui nesse projeto Movimentando Sem Dor. Então, por exemplo, uma situação em que a pessoa perde o movimento, né, de poder realizar esses movimentos com os braços, vamos dizer assim, ou do ombro, em função de sentir dor devido a algum tipo de inflamação, algum problema das articulações, ou dos músculos, ou propriamente dos tendões, isso pode acarretar perda de função. Então, há pessoas que às vezes não conseguem, né, levantar o braço por algum tipo de problema, seja um trauma, uma pancada, uma luxação, ou em função do próprio envelhecimento, né? Existe o processo de envelhecimento, né, que todos nós vamos passar, porque é um processo natural, e isso vai influenciar, né? Isso vai influenciar na questão da função do corpo, ok? Agora, tem um fator que vamos colocar aqui, que é importante: a falta de exercício, ou melhor, a falta da prática de exercício físico ou atividade física, tá? Então, às vezes, temos alguns problemas, né, de mobilidade em função da falta, né, de exercício físico. Pessoas que não fazem atividade física ou pouca atividade física podem passar por problemas assim e ter a probabilidade de sentirem dor devido às vezes até tensão sobre a musculatura, vamos dizer assim, do ombro, né, que pode acarretar inflamações e até rompimento, né, de tendão da musculatura do ombro, e isso ocasionar dor e, consequentemente, impedir a pessoa de realizar um movimento. Não, é interessante isso, né? Porque você perder a função do seu corpo, deixar de realizar os movimentos que você precisa para a sua vida diária, para trabalhar, para acordar e poder levantar da cama, né? Preocupante, né? Exato. Tem uma relação da perda de função, né, do corpo,
né? E está associada à dor física e emocional, tá? Então, eu falei muito da questão da dor física, né, aqui, mas tem ao lado emocional. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que não consegue levantar da cama porque perdeu força, né, e consequentemente não consegue andar. Quanto mais, ficar de pé já é um problema, quanto mais andar, né? E pessoas que, por exemplo, por essa situação de depender, né, de objetos ou de terceiros ou de outras pessoas, né, podem entrar num estado de depressão, que aí implica na questão emocional, né? Isso é uma coisa que tem pessoas que às vezes entram em depressão e não conseguem nem levantar da cama. Imagina, né? Com certeza. E a dor emocional é tão ruim quanto a dor física, né? Sim, com certeza. André, e perder capacidade física e perder a capacidade funcional é a mesma coisa? Não, uma implica na outra, né? Mas, por exemplo, eu posso, nem eu citei o problema no ombro, né? Eu posso ter a questão de mexer o braço, né? Levantar até um certo ponto, ter força para carregar um objeto até certa altura, tá? Mas acima de tal grau de elevação, possa ser que eu tenha dor e aí não consigo realizar esse movimento. Mas não quer dizer que eu não tenha perdido essa capacidade física. Porém, há algum problema, né, que me faz perder a capacidade funcional. Então, de repente, até um certo grau, eu consigo levantar um objeto, né? Não sei se você está vendo aqui, digamos, Uhum. vou pegar esse celular, né? Vamos dizer que até essa altura, mais ou menos, do ombro, eu consigo levantar o celular de boa. Acima disso aqui, eu sinto dor que me impede de realizar esse movimento. E aí eu não consigo realizar tal objetivo, se fosse levantar acima da cabeça, guardar, né, o celular em algum lugar mais alto. Isso aí caracteriza a perda de função, mas eu tenho força suficiente para realizar, que é a capacidade física, né, força, para realizar o movimento. Porém, em algum ponto, né, eu tenho esse impedimento, mas eu consigo segurar o celular, isso quer dizer que eu tenho força, tá? Então, necessariamente não é a mesma coisa, tá? Porque, André, andar parece ser simples tarefa, né? Você caminhar, mas requer força e equilíbrio, não é? Exatamente, tá? A força é a principal capacidade física. Tá? Precisamos de força para realizar inúmeras tarefas. Todos nós, né, acho que a maioria das pessoas costumam fazer essa própria alimentação, né? Lá em casa não é diferente. Então, às vezes, a pessoa tem que carregar as panelas, né, para lá e para cá, e isso requer habilidade de força. O fato de sentar e levantar também precisa de força para poder sentar e precisa de força para poder levantar, tá? Para sentar, para segurar o corpo, né? Para levantar, para poder impulsionar e ficar em pé. E, consequentemente, nós precisamos, para realizar o movimento de sentar e levantar, para levantar precisamos de equilíbrio, né? Então, elas têm ali ligações entre a força e o equilíbrio, né? E, além de, existem movimentos que nós precisamos de outras capacidades. O importante, tá, mesmo realizando tarefas complexas ou tarefas simples, nós precisamos ter todas as capacidades físicas em dia. Isso é muito importante, tá? Então, precisamos ver o corpo como um todo, certo? E manter essas capacidades físicas seria a prática de atividade física, exercício físico para mantê-las. Exatamente. Olha, eu tenho uma situação que de duas senhoras, tá? Elas tinham em torno de 50 anos, mais ou menos na época. Isso há uns 3 anos atrás. E elas entraram na academia, né? Nessa época eu estava, né,
atuando de forma coletiva, né? E elas entraram e queriam fazer um trabalho de treinamento funcional. E eu até indiquei, porque elas, assim, iam conseguir trabalhar muitas capacidades físicas, né? E aí elas começaram. Nossa, no começo elas estavam com uma capacidade, condicionamento físico muito baixo, né? Depois que a gente faz a avaliação. E aí, gradativamente, elas foram melhorando. Aí elas faziam trabalho de resistência, agilidade, de força, de flexibilidade, né? De coordenação. Por que de coordenação? Para fazer a mente funcionar, né? Importante isso. E isso vai ajudar na melhoria da capacidade cognitiva, né? E com isso, elas foram melhorando força, tá? Todas, né? Força, flexibilidade, coordenação, velocidade, agilidade. E num período aí de 2, elas ficaram comigo praticamente 6 meses. Então, elas realizaram todo esse trabalho. Depois nós entramos em férias, né? Mas elas realizaram, evoluíram muito, mas muito mesmo. Consequentemente, esse trabalho de poder recuperar a capacidade da pessoa, né, a capacidade física, ele é muito importante, porque quando a pessoa fica parada, né, ela se movimenta muito pouco, a tendência, principalmente pessoas que já vão avançando na idade, né, a tendência é ir reduzindo essas capacidades. Tá? E precisa serem trabalhados para lá na frente não sofrerem dores, né? Ou algum tipo de perda de função. Então, hoje elas se encontram muito bem, né? Elas não estão mais comigo, né? Até mesmo porque hoje eu estou trabalhando a parte personalizada, né? De forma personalizada. Mas no período que elas estavam, nossa, elas detonavam dentro da academia, né? E isso é muito gratificante ver aquelas senhorinhas, né? Poder até brinco com elas, olha, agora está mais fácil correr atrás dos netinhos, né? André, e como que as pessoas que já perderam função do corpo ou as que estão perdendo, como que elas podem fazer para recuperar essa função? Então, Ivete, justamente o exemplo que eu acabei de dar, né? Pessoas que já, de uma certa forma, perderam, precisam recuperar. Mesmo independente do grau em que elas se encontram de condicionamento físico, né? Eu torço para que pessoas, por exemplo, não deixem chegar a um extremo, né, de poder não sair da cama. A situação fica muito mais complicada. Então, pessoas que, por exemplo, chegam numa certa idade e sofrem com problemas de osteoporose, né, osteoporose, e aí já está num grau, né, da doença mais complicada e às vezes acabam sofrendo quedas e fraturas e ficando acamadas. Isso é muito complicado, a recuperação. Não digo que seja possível, mas o esforço é muito maior. Então, precisamos trabalhar sempre a prevenção, não deixar chegar numa situação dessa, né? Então, vamos dizer assim, para as pessoas que não estão realizando atividade física nesse momento, tá? Procurem iniciar alguma atividade física pensando no futuro, principalmente as pessoas aí que estão aí 50 anos, beirando a meia-idade, né? Viver por mais 30, 40, 50, né, anos, vamos trabalhar, vamos entrar em movimento. E para as pessoas que perderam, né, a capacidade física, o conselho é o mesmo. Vamos entrar em movimento. Tá? Vamos pensar em recuperar as nossas capacidades perdidas. Quer voltar a fazer as atividades como como fazia 20 anos atrás? Isso é possível. Tá? Por exemplo, hoje com 51 anos, eu me encontro melhor do que quando eu estava com 40. Precisamos mudar essa chave.
tá? E é possível. Ó, existem pessoas, né, aí com 70, 80 anos, que são verdadeiros atletas, né? Eu não me sinto um atleta, não me considero um atleta. Mas existem pessoas assim. Eu conheço um senhor, Ivete, de 82 anos, tá? Ele é muito ativo. Olha só, 82 anos, ele anda retinho, ele faz as suas atividades diárias. Às vezes eu passo lá na frente da casa dele, ele está com uma enxadinha, tirando o matinho lá da frente da casa dele. De vez Que em quando exemplo, eu né? vejo, é um exemplo. Eu vejo ele, olha, animado a ir pescar, né? E já está, olha, ele já está aposentado há muito tempo, mas a vida não parou, pelo contrário, né? E você vê assim uma energia, uma vitalidade, uma vontade de viver a vida. E viver a vida é muito bom. E eu quero aproveitar, eu acredito que você também, né, Ivete, queira aproveitar aí mais 30, 40, 50 anos aí para frente. Com certeza, né? E poder envelhecer de uma forma saudável, sem dor, acho que é o sonho de todo mundo, é o desejo de todo mundo. E daí, Exatamente. então a pessoa que pratica atividade física, então ela apresenta vantagens sobre as que estão sedentárias nesse quesito de perda de função. É isso. Pode falar sobre isso? Exatamente. Tá? Eu vou falar até um pouco sobre mim, né? Dar um estudo de caso aqui rapidinho. Eu, aos 40 anos, até antes dos 40 anos, eu estava numa condição sedentária, mesmo fazendo pouca atividade física, né? A gente considera como sedentário. E porque não era suficiente para poder manter o meu corpo fortalecido. Tanto que aos 40 eu tive um problema de lesão, no joelho, né? Por causa de falta de fortalecimento muscular, excesso de peso, né? E aí a estrutura do joelho não aguentou. Hoje, com 51 anos, né, eu me encontro muito mais fortalecido. Nossa, é uma diferença, é totalmente diferente. Eu pegar o André de 40 para o André de 50 não tem comparação. Assim, né, não tem comparação, quer dizer, está muito melhor, né? É verdade. Olha, eu consigo realizar. Nós falamos de capacidades físicas, né? Claro, tem uma capacidade física, eu confesso para você que eu preciso melhorar um pouquinho mais, né? Que é a resistência aeróbia. Mas as outras, flexibilidade, coordenação, agilidade, né? Está muito boa, tá? E, olha, mesmo assim, a capacidade, a resistência aeróbica minha, hoje, é melhor do que com 40 anos, né? Então, vamos dizer assim, acho que com 40 anos eu estava morto-vivo, né? Mas é isso que eu quero associar, tá? E passar para as pessoas que estão nos ouvindo, que realmente é muito mais vantajoso, a pessoa leva mais vantagem que está fazendo atividade física. Mas isso não é uma desculpa. Para quem não está fazendo, é a oportunidade de entrar em movimento agora, tá? Porque senão, se não entrar em movimento, vai agravar cada vez mais o problema que esteja passando. Então, por exemplo, se estiver sentindo alguma dificuldade de se locomover, né, e apresenta alguma dorzinha, né, no joelho, algum incômodo, tá? Vai investigar. Está apresentando dor nas costas, né, que geralmente as pessoas têm muita dor nas costas, né, principalmente por falta de se movimentar, né? Vai procurar investigar, né? Investigou, descobriu o motivo, né? Que às vezes a gente já sabe que a falta de movimento é um fator, né, predominante, né? E vai movimentar, vai poder melhorar essas capacidades físicas. Então, a mensagem que a gente passa é: melhore suas capacidades físicas, que o seu corpo vai agradecer, porque vai ajudar a manter as capacidades funcionais.
O André, no caso das pessoas que fazem prática de exercício físico, atividade física, elas também têm que tomar o cuidado, porque não é praticar exercício físico, mas de forma correta, né? Se a pessoa estiver treinando errado, ela pode achar que está se beneficiando da prática de exercício físico, mas pode estar agravando um problema ou gerando outro. É importante frisar essa questão que o exercício físico tem que ser o treinamento tem que ser de forma correta, não é isso? Então, André, as pessoas que fazem prática de atividade física, elas têm que ficarem atentas na questão de como está fazendo esses exercícios físicos, né? Porque se ela estiver fazendo de forma incorreta, ela pode achar que está se beneficiando e pode estar agravando o seu problema ou gerando outros, né? É importante frisar que a questão de prática de exercício físico tem que ser de forma correta, não é isso? Exatamente, Ivete. Precisamos ter essa preocupação, tá? Essa consciência de que a atividade que estejamos, né, realizando, ela precisa ser realizada de forma adequada, correta, né, sem gerar problemas, né? Então, nós vamos dizer assim, entrar em movimento para resolver um problema, né, e não agravá-lo mais ainda. Então, precisamos ter essa preocupação, né? Chegar lá, eu preciso recuperar, né? Estou parado, exemplo, né? Vamos exemplificar isso aqui. Estou parado faz um tempão, eu não pratico nenhuma atividade, e aí eu tenho informação de que eu preciso, né? Vou lá e começo a fazer. E começa a fazer sem orientação, por conta própria, né? E isso pode ocasionar problemas, né? Mais problemas, vamos dizer assim. Então, uma pessoa que, por exemplo, está com dor no joelho, ela não vai chegar lá e, por conta, né? Claro, estou sendo assim um pouco exagerado, mas é para isso ficar claro, né? E por conta própria resolver, ela não vai conseguir fazer isso. Precisa ter orientação, né? Porque ela já passa por um processo de dor, né? E precisa eliminar essa dor primeiramente, já tem uma patologia, né? E precisa resolver tudo isso. Agora, a pessoa que está normal, que ela quer entrar em atividade, né? Ela não tem nenhum problema e resolve, né? Também precisa ter uma orientação. Se não chegar lá também e fazer de qualquer jeito, né? Ela não tem nada. Pode ser que aconteça dela ter. Então, é muito cuidado com dar essa importância em realizar a atividade física de maneira correta. Eu vou indicar o treinamento de força. Mas por que, André, treinamento de força? Né? Justamente por causa dos seus benefícios. Tá? Todos nós vamos precisar passar em algum momento por um treinamento de força. Né? Precisamos, de uma certa forma, fortalecer essa musculatura. Tá? Então, André, e por que o treinamento de força consegue gerar mais benefício para quem está com dor ou perdendo função? Olha, pessoas que, por exemplo, estão num processo de envelhecimento, Ivete, acontece numa certa idade, aí, meia idade, talvez algumas pessoas mais cedo, né? Perder massa muscular, né, ou massa óssea. Por causa disso aí, já são benefícios suficientes, tá? E o treinamento de força, ele produz um ganho de massa muscular, sendo, claro, sendo feito de forma adequada, né, manipulando corretamente as variáveis de treinamento, você consegue, né, ganhos de massa muscular. Isso em qualquer idade, tá? E com relação à massa óssea, né, ganho de massa óssea, a tensão, né, que sofre o osso, vamos dizer assim, devido ao trabalho do treinamento de força, vai incentivar as células de formação de osso a trabalhar e com isso melhorar a densidade óssea, né? E são dois benefícios
essenciais para quem não quer deixar de andar aí, tá? É continuar a sentar e levantar, né? Não ter problema de o osso quebrar. Então, já são benefícios interessantes. A pessoa que passa por algum problema de dor no joelho, vamos dizer assim, né? Ao entrar num treinamento ou iniciar um treinamento de força, ela vai fortalecer musculaturas que são essenciais para estabilizar o joelho. Porque às vezes a pessoa sente dor, no caso de um problema no joelho relacionado à condromalácia patelar, né, que é uma situação um tanto comum, né, em algumas pessoas que sentem dor no joelho, né? O exercício de treinamento de força vai fortalecer a musculatura que ajuda a estabilizar o joelho, juntamente com os ligamentos, tendões, né? E isso faz com que a patela, né, vamos dizer assim, aquele disco lá do joelho, né, parece um disco, ele faz o seu trajeto aonde ele tem que correr, né, dentro de um trilho, né, e aí ele não vai sair desse trilho e, consequentemente, não vai gerar futuros desgastes, né, e aí daqui a pouco fica osso com osso, e aí onde a pessoa, né, pode agravar a, a situação, né, provocar mais degeneração, e isso, consequentemente, aumento da dor. Então, a pessoa vai entrar num treinamento desse para resolver o seu problema, né? Então, treinamento de força é mais um benefício e ajuda pessoas aí com problema de condromalácia patelar, que vai ocasionar dor no joelho, a resolver o seu problema. Claro que tem que ser o treinamento assim elaborado, não podemos pensar num exercício apenas, né? André, e você tem alguma experiência que possa nos contar de algum aluno que você aplicou aplicou o treinamento de força e esses benefícios a pessoa recuperou a perda de função que ela estava tendo? Sim, eu tenho já há algum tempo que eu atendo pessoas, né, com esse tipo de problema. Então eu já criei assim um trabalho, né, um treinamento direcionado para essas pessoas. Então a princípio, hoje eu trabalho no segundo piso de uma academia que tem aqui na minha cidade, e essas pessoas, assim, logo no início, elas sentem dificuldade, né? E realmente sentem dor, né? E a dor atrapalha a função de se locomover, até subir escada, né? Mas como tem que vencer esse primeiro obstáculo, né? E com o tempo serve até de parâmetro, né? Parâmetro meio esquisitão assim, mas serve, porque em 2 semanas eu observei, por exemplo, um aluno meu subir a escada, né, normalmente, sem sentir dor. E isso aconteceu também com outra aluna, eu vou citar até o nome dela aqui, a Michele. Michele me procurou recentemente e ela estava com dor no joelho, problema diagnosticado de condromalácia patelar, e ela teve essa dificuldade, né, de subir a escada, de andar, de trabalhar, né, e ela até, em algumas situações, estava difícil até chegar no final do dia sem sentir dor. Isso já estava incomodando demais. E aí, 2 semanas de treinamento, fazendo os exercícios, né, que foram prescritos para essa finalidade de recuperar a capacidade física dela, a capacidade muscular e colocar um fortalecimento de forma que estabilizasse o joelho. Resultado, tá? 2 semanas também a Gisele, ou desculpe, a Michele, né, já não sentia mais nenhuma dor. Primeiramente, precisamos eliminar a dor da pessoa, né? Mas aí, eliminar a dor, né? Ou eliminou a dor,
Aí nós precisamos dar continuidade, né? No processo, isso daí é para a vida toda, tá? Então, as pessoas precisam ter em mente, tá, que é um processo contínuo, é para a vida toda. Não podemos parar, deixar o corpo voltar ao estado que estava antes sem atividade física, né? E isso aí é um processo que cada vez mais nós vamos melhorando o corpo, ao ponto de lá na frente realmente desejamos ter um envelhecimento bem sucedido, em que a dor não vai fazer parte do nosso dia a dia, tá? E esses dois exemplos que eu citei, né, pessoas que hoje, tá? Se você tivesse a oportunidade de ver o treinamento deles, ele não dizia que eles tinham algum problema, né? Legal isso, não? É muito, muito interessante, né? E aí a gente pede para quem está nos acompanhando, se você conhece alguém que está passando por algum processo de perda de função do corpo, compartilhe, né, André, esse conteúdo para ajudar a pessoa a resolver esse problema. Imagine, você passar um conteúdo desse e a pessoa ter esse conhecimento, procurar ajuda e acabar com a dor que ela está sentindo. Olha, né, olha como que você está fazendo bem ao próximo, né? Então vamos Exatamente, exercitar, Beth. compartilhe esse conhecimento, vamos fazer com que as pessoas tenham uma vida diária, uma maior qualidade de vida, vamos assim dizer, né? Porque sentir dor ninguém merece. E E aí, por Beth, tudo. Ah, é interessante, né? Que eu citei duas pessoas aqui que estavam ainda à atividade laboral. Elas estão realizando, estão trabalhando, tendo, né? E o fato de delas terem sentido essa dor estava atrapalhando justamente o ganha-pão dessas pessoas, né? E não poder já realizar o seu trabalho, já estava interferindo de uma maneira assim forte na vida da pessoa, né? E aí é, acabaram resolvendo, né, o seu problema. uhum. Porque com certeza quem está sentindo dor, André, com certeza sua produtividade ela vai ser prejudicada, né? André, pelo que a gente conversou, então a prevenção é a melhor maneira para mantermos o corpo funcional. É melhor prevenir do que remediar. Esse é o ponto. Sim, claro. O, vamos colocar assim, eu acredito que a prevenção, né, é o melhor remédio. É o que nós precisamos fazer para não chegar a uma condição mais grave, vamos dizer assim. Então, eu, olha, eu lembrei desse caso com a Michelle. Ela, não é que ela esperou, né, chegar num ponto, né, que fosse muito grave para ela. Anos atrás, ela procurou, né, não comigo, mas procurou, porque sentiu o corpo frágil. Então, ela procurou fazer atividade, né? Então, ela já tinha essa preocupação antes do momento atual dela, em que a situação já estava mais grave. Então, ela estava preocupada com a prevenção, correto? Só que ela não teve uma experiência muito legal. Ela foi para a academia, né? E acabou, no primeiro dia, se machucando. E isso criou um bloqueio nela. Tanto que eu acho que isso foi uns 5, 6 anos, mais ou menos. Isso criou um bloqueio. E ela não foi mais procurar. E a situação do problema foi só agravando, agravando, agravando. Chegou um momento que já estava interferindo, né? E aí foi onde ela me procurou e acabou caindo nas minhas mãos. E aí a gente acabou resolvendo o problema. É Mas ela aquilo que a estava gente. preocupada na prevenção. Uhum. É aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né, André? Que as pessoas têm que se preocupar que não é só fazer o exercício físico, mas tem que ser de forma correta. Ir para academia e fazer o exercício de forma incorreta vai acontecer o que aconteceu com ela.
Ela vai criar um bloqueio, Exatamente. porque vai aumentar a dor, ao invés de resolver o problema, vai agravar, a pessoa não volta. Exatamente. E interessante no caso da Michelle, né, assim, as mulheres elas têm uma predisposição maior a ter esse tipo de problema, né, de condromalácia patelar, devido à estrutura física da mulher, E o né? que é isso, André? Eu não sei o que é isso. Pode Ah, sim, explicar? condromalácia patelar, ou, ou a estrutura da mulher. A condromalácia patelar. Então, condromalácia patelar, ocorre por um desequilíbrio mecânico, né, biomecânico, né, e tanto homens quanto mulheres podem ter esse tipo de problema. E as mulheres correm maior risco, quer dizer, um dos fatores de risco é justamente a questão do ângulo Q, né, que é um ângulo, por exemplo, a mulher tem um quadril maior que o do homem, né, isso justamente porque a mulher, né, entra em processo de gestação. Então, o pessoal lá de cima, né, o pessoal lá de cima, a pessoa lá de cima, ela fez a mulher já estruturada para essa finalidade. Então, tem mulheres que têm um ângulo, o quadril um pouquinho, o osso, né, um pouquinho mais largo, né, e aí dá essa diferença, vamos dizer aqui vamos dizer que está a perna, aqui o joelho. Então, deixa eu ver, aqui, nossa, ficou tá meio complicado. Aí, tá aí, ok? Vamos dizer que aqui, esse meu dedo aqui em movimento é a coxa, tá? Então, tem alguns homens que nós temos leve inclinação dessa coxa, correto? Vamos dizer que na ponta do meu nariz está o quadril. Então, nas mulheres, é um pouquinho mais acentuado. Então, esse ângulo, tá? Se eu passar uma linha aqui, ó, continue mais ou menos aqui. Aqui. Nossa, tá aqui, ó, uma linha aqui, uma linha imaginária, eu vou ter um ângulo, tá, formado da coxa com essa linha. Então, quando eu tenho esse ângulo maior que 20 graus, eu tenho a probabilidade dessa pessoa de ter condromalácia. Vamos dizer que o meu joelho, a patela esteja aqui. Quando eu flexiono o joelho, tá? A patela, ela tende a subir, tá? E ela sobe, assim, tipo assim, lateralizando, tá? Ok? E quando eu faço a extensão, ela desce para o lugar dela de novo. Então, ela faz esse movimento. Ela corre dentro de um trilho. Quando acontece da mulher ter esse ângulo maior, pode acontecer, essa patela ela vai lateralizar mais, tá? Lateralizar ela vai mais para esse sentido. E geralmente a patela, ela corre dentro de um sulco. Sulco é uma cavidade, vamos dizer assim que esse seja o sulco lá né? E a patela ela corre aqui, ok? Então, na mulher esse sulco é mais raso, e a tendência dessa patela é sair mais facilmente desse trilho. E aí, no que ela sai, ela lateraliza. Então, fica tocando justamente nesse osso. Com o tempo, isso pode desgastar a cartilagem interna da patela. E isso pode gerar inflamação e desgaste, e aí chega no ponto de estar osso com osso. Mas quando começa esse processo inicial de desgaste, a pessoa começa a sentir dor, né? E aí é isso que sinaliza que ela tem esse problema. Mas aí o Entendi. fortalecimento da musculatura é que faz com que essa patela continue correndo dentro desse trilho. Quando há um desequilíbrio de forças musculares, né, essa patela tende a sair desse trilho. Entendi. André, Aí eu que vou é pedir para. importante a musculação, aí o treinamento de força, que a gente falou anteriormente, tá? Uhum, Para estabilizar essa patela, não deixar uhum. ela lateralizar.
além, André, do treinamento de força e a prática de musculação, o que mais a pessoa pode fazer para ela manter o corpo funcional? Quais as dicas que você dá? Então, primeiramente, a prática de pensar no corpo como um todo, a prática de atividade física em que nós possamos não só trabalhar a força, mas, como eu falei lá no início, todas as capacidades de resistência, de flexibilidade, né? Apesar que treinamento de força, se nós formos analisar, nós vamos realizar exercícios. Vou dar um exemplo, né, de exercício, né? Vamos dizer, um exercício de puxada, um exemplo, né? Nós precisamos ter coordenação motora, porque no que puxar, às vezes você pode puxar um braço a mais que o outro. Então, nós já também estaremos trabalhando a coordenação dentro do treinamento de força. A flexibilidade. Se eu trabalho, né, faço esse exercício, eu estou, o quê? Melhorando a amplitude de movimento, tá? Eu vou estar trabalhando a flexibilidade. Então, o treinamento de força, ele também pode ser trabalhado outras capacidades físicas, não tão somente a força, tá? Mas precisamos ver o corpo como um todo. Trabalhar a resistência aeróbica, né? O pessoal usa aí o ciclismo, né, a corrida, vamos dizer aí a natação, né? São exemplos que nós podemos trabalhar também essa capacidade de resistência aeróbica, né? Agora, o tempo, vamos dizer assim, é o nosso aliado. Como trabalhar tudo isso, né? Como poder fazer toda atividades? Bom, eu dei exemplo de uma atividade que pode trabalhar várias capacidades físicas, o treinamento de força. Mas nós precisamos trabalhar a questão da capacidade de resistência aeróbica. Eu citei outros exemplos. Mas, André, eu não tenho tempo suficiente para fazer tudo isso, né? Mas é importante você encaixar. Aí pode realizar treinamentos combinados, tá? E uma orientação adequada de como fazer isso é muito importante. Então, planejar suas atividades pode te dar a oportunidade de poder trabalhar todas as capacidades físicas, tá? Então, por exemplo, durante algum tempo, né, eu fiz treinamento funcional. Trabalhei todas essas capacidades que eu citei, né? Mas eu sou apaixonado por treinamento de força, adoro fazer lá musculação, né? Apesar de que o treinamento funcional é um tipo de treinamento de força, mas eu adoro trabalhar a musculação, né? E tô lá. Agora, um pouco de ciclismo, né? Então, vamos dar um passeio, né, em várias modalidades, não ficar presa somente em uma, né? Porque o nosso corpo está interligado. Não dá para você, por exemplo, a gente vê assim, dissociar, né? Só trabalhar força, tá? E esquecer, por exemplo, pai, tô forte. Mas aí eu não consigo correr atrás do netinho. Vamos fazer um exemplo. Agora ele tá andando, né? Como é que eu vou correr se eu não consigo dar um pique? Cadê a capacidade de resistência aeróbica, né? Então precisa melhorar isso também, tá? Entendi. André, como você se sente quando você encontra alguma pessoa que perdeu função corporal? Olha, Ivete, não é uma sensação muito boa, não. Assim, né? Me dá vontade de ajudar essa pessoa. Até porque ter passado por um momento assim, né, de sentir o corpo fragilizado, né, eu sinto, eu posso me colocar no lugar da pessoa, né, e poder melhorar, né, incentivar a melhorar essa condição física é muito importante. Eu me vejo assim no lugar da pessoa. Eu não gostaria disso para mim, né? Então a gente deseja o bem para os outros. E aí
às vezes a gente aconselha, né? E acho que isso faz parte da nossa profissão. Eu me considero um agente de saúde. Então, primeiramente, eu vou trabalhar a saúde das pessoas, né? Também a minha também, né? Eu acho que Com primeiro tem, certeza, né? né, tem que estar bem para poder ajudar as outras pessoas, né? Mas essa é a sensação, né, de poder ajudar, poder. E a gente tem que trabalhar em benefício do próximo, né? Ajudar as pessoas. E esse projeto Movimentando Sem Dor já é uma forma de você ajudar, não é, André? Ah, sim, né? Olha, às vezes a gente está andando, né? Ou às vezes, esses dias até numa roda ali da família, né? Conversando com alguns, aí você ouve, eu estou com dor nas costas, estou com dor no ombro, estou com dor nas pernas, né? E aí isso realmente te diz assim, cara, eu escolhi a profissão certa, né? Porque a gente tem a informação, e guardar só para a gente, se não é, tem que distribuir, tem que passar isso adiante, levar a informação e incentivar as pessoas a pegarem essa informação e poder transformar suas vidas, né? E não deixar, né, as pessoas chegarem a um ponto de que não consigam levantar da cama, né? Acho que a gente Então, levanta a corda já com essa missão, né? Hoje eu acordei, né, eu sei que tem alguém que está precisando da minha ajuda. Eu acho que é isso que me motiva a sair da cama todos os dias. então, por isso que a gente pede para quem tá assistindo esse vídeo, né, que conhece alguém que está passando por esse processo de perda de função, que compartilhe esse conhecimento, né, para ajudar as pessoas, espalhar o conhecimento e transformar a vida das pessoas. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, né? Já ajudou um pouquinho aí, Ivete? Ajudou. Foi Ajudou? muito bom o nosso Foi muito bom. episódio. Então, muito obrigada, André. A gente Obrigado a agradece também você. quem está. A gente agradece também quem está nos acompanhando e nos assistindo. E a gente espera encontrá-los no nosso próximo episódio. Então, tchau, André. Tchau a todos vocês. Tchau, Tchau, um tchau. abraço. Até mais.